existem discrepâncias com relação à realidade espiritual. Mormente, no mundo em que vivemos, existem concepções existencialistas, mas de cunho tão somente materialista. Isso vai, claro, na contramão do espiritismo, mormente quando se refere a essas questões existenciais. O que é o espírito? Primeira questão, o que é? Não é fácil dizer. Talvez alguns filósofos aventurassem dizer para o espiritismo. O espírito é. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Inteligência é, portanto, atributo ou próprio ser de Deus. Se a nossa natureza é de seres inteligentes, isso deve a uma causa maior, suprema. Há quem diga que espírito é mente. Sim? Por que não o seria? Mas importa uma distinção nessa concepção de mente. Teorias materialistas admitem o sujeito cognoscente, o sujeito existente, como sendo mente. Mas de onde? Qual o fundamento para sermos mente? Quando a gente fala, desculpa repetir a palavra, o vocábulo, mente, supõe-se, repito, uma realidade inteligente. Como é que uma realidade que é inteligência pode habitar na matéria? Parece-nos incoerente. Matéria que deixa de ser. Então, de onde essa mente que, de certa forma, se impõe, que é mais do que uma realidade natural? Supõe-se que ela seja decorrente do sistema nervoso. Quando eu digo supõe-se, eu me refiro às teorias materialistas. Existe, porém, uma luminosidade que tem um sentido profundo, que é uma luz, claro, do indivíduo, que é uma luz sentida, mas que é um sentido moral. Esse sentido moral não vem do nada. Como é que uma matéria pode nos dar esse sentido do bem, do amor? Aonde se localiza essa bondade? Aonde se localizam as potências espirituais? Aonde esse sentimento luminoso que não se exalta, que é, segundo Cristo, a instância máxima da existência, que é o sentido amoroso. Me perdoem aqueles que não são espiritualistas. Vejo com bons olhos toda a teoria científica, mas algumas dificultam a nossa
apreensão, a nossa compreensão do homem, na medida em que o reduz ao invólucro, ao corpo, ao que deixa de ser. A sua integridade moral altaneira reside onde? Repito, uma matéria que se exígua. Então, qual é o sentido existencial? É aquilo que não é. Que frustrante. Que angústia, como dizem os existencialistas. Para onde vamos? Para o nada? Nossa, que triste isso. Por outro lado, numa visão coerente, sempre coerente, posto que racional, existe uma realidade que independe da matéria quanto à sua natureza. Essa realidade não é só mente, como concebem os cientistas com todo valor, é esse o âmbito de conhecimento deles. Né? Esse é o âmbito científico que eles desenvolvem. Mas existe algo mais que precisa ser exaltado. Mente é algo talvez decorrente, mas de uma mente suprema e não da matéria. Se assim fosse, todos estaríamos na mesma condição, uma vez que todos somos dotados de uma capacidade de discernir, de trasladar. E da onde as diferenças? Se os seres corpóreos são os mesmos, diversidade, eu não diria heterogeneidade, mas diversidade, na medida que cada um guarda a sua natureza inerente à sua individualidade, que é uma conquista própria, pessoal, e que efetivamente uma mente não é aquilo que se constrói tão somente em alguns anos, décadas, mas é algo que implica num porvir luminoso e, ao mesmo tempo, uma memória inatingível, que possui conquistas que não se exaurem. Justifica-se assim até os grandes cientistas, homens de renome, que trazem progresso ao mundo, que trazem uma conquista milenar. Se restringirmos o real à matéria, só existe o presente. Não há como concebermos em direção ao momento novo a realidade. Não é como entendermos um processo de evolução, uma vez que não se apoia no passado ontológico. Quando eu digo ontológico, eu me refiro ao nosso ser real. Se o corpo se dissipa, deste realidade concebermos que a mente também não é. Isso frustra, nega o próprio homem e nega completamente o sentido mor da existência, que é ser o que somos. E Jesus nos abençoe.